Nesse vídeo eu vou falar sobre destruição. Esse problema ele começa geralmente quando o cachorro é filhote, porque ele está numa fase de nascimento dos dentes, então ele sente um incômodo na gengiva ali, né? E ele precisa roer alguma coisa para saciar esse incômodo. Da mesma forma que os bebês humanos, né, a gente usa aquele mordedor para saciar aquele incômodo do bebê, né? O cachorro ele também começa a morder coisas por causa disso, né? Depois vem a troca dos dentes de leite pelos dentes permanentes, depois vem a parte do crescimento dos dentes permanentes, né? Então ele passa por essas fases que levam o cachorro a morder. Só que tem cachorro que ele vai parar nessa época, então parou o crescimento dos dentes, ele vai parar de roer, e tem cachorro que ele condiciona, então ele acostuma, ele sente prazer e ele continua a roer as coisas, né? Tem outros motivos que levam o cachorro, então a ausência do dono, às vezes ele começa a interagir com alguma coisa que o dono dá atenção, que tem o cheiro do dono, por exemplo, né? E aí tem coisas que nem ansiedade por separação, que acabam intensificando esse tipo de problema, porque o cachorro está buscando o dono, né? Então, tem todas essas questões, mas tem um manejo que a gente pode fazer, independente se o cachorro ele é um filhote ou se ele já é um adulto, né? O que a gente tem que fazer é um direcionamento. Não dá para parar a destruição, né? A gente consegue direcionar para coisas que são mais interessantes que esses outros objetos que eles estão destruindo, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai primeiro preparar o ambiente e tirar tudo que for, tudo que der para tirar, né? Chinelo, calçado, qualquer coisa que dê para tirar do alcance do cachorro, a gente tira, para facilitar o acerto, né? Do direcionamento. Tem um horário, alguns horários, né, que os cães eles tendem a destruir mais, que geralmente é na sua ausência ou quando você está dormindo, né? Então durante a noite, quando o cachorro não tem ninguém para prestar atenção, não tem movimento, nada, ele acaba destruindo. E quando você sai de casa também, pelos motivos que eu falei, né? Ansiedade por separação ou porque ele está com saudade da pessoa, né? Mas também pelo tédio ali, ele acaba geralmente destruindo mais nesses horários, né? Então é legal a gente iniciar o que eu vou dizer aqui, né, nesses horários aí, dar prioridade para esses horários, tá? A gente pode trabalhar com coisas naturais, então ossos, traqueia, orelha, casco, né, que são de origem animal. No caso dos ossos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem ossos que são perigosos. Então, o osso bovino, por exemplo, eu gosto de usar o osso da canela do boi, porque ele é duro, tá? E aí você assa ele, ou você pode comprar ele já, né, assado e, enfim. Quando você assa o osso, você deixa ele duro, tá? Então, se for um osso que ele lasca, que nem osso de frango, osso de costela, ossos que são mais frágeis, assim, que eles podem soltar uma lasca, ele pode ser um perigo para o cachorro, tá? Então eu dou preferência para ossos que já são duros, que nem o osso da canela, que dificilmente o cachorro consegue arrancar um pedaço dele. Ele vai roendo e só vai vir um pó, né? Se você for trabalhar com ossos cru, né, você congela antes para matar qualquer micro-organismo que possa prejudicar o cachorro, e aí você pode fornecer. Tem alimentação natural que oferece animais inteiros, então coelhos, porquinho da Índia, frango, né? Então o cachorro come com osso, com pelo, com víscera, com tudo. Então o osso cru, ele é menos problemático, porque ele não desidratou, ele está mole ainda. Então o cachorro consegue digerir aquilo, né? É lógico que se você nunca deu um osso para o cachorro, você não vai começar a já dar um monte de osso, porque o organismo dele não está
familiarizado com isso. Então tem que ser aos poucos uma introdução, né? Até essa questão da alimentação natural também, geralmente ela é proposta fazendo dessa forma, né? Tem a alimentação natural com já coisas processadas, né? Mas tem essa outra que é feita com os animais inteiros, né? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado são aqueles ossinhos de couro, sabe? Eu já vi cachorro engasgar com ele. Uns que são nozinhos, sabe? O cachorro ele começa a interagir com ele e a saliva vai amolecendo aquele couro. E eu já vi cachorro engasgando com aquele couro que fica molinho, sabe? O osso também, qualquer coisa, se você vê que ele está de um tamanho que fica perigoso, aí você tira, né? Quando eu trabalho com ossos bovinos e eu mesmo preparo eles, então eu vou no açougue, dependendo do cachorro, se for um cachorro grande, por exemplo, você pode pegar o osso ali da canela do boi e pedir para serrar com um palmo, mais ou menos. Eu gosto de assar eles, preparar, congelar, porque o osso, ele deixa de ser atrativo conforme vai passando o tempo. Então é que nem o nosso chiclete, né? A gente masca o chiclete, ele perde o gosto e fica sem graça. O osso também, ele vai ficando ranço, você pode ter problema com insetos e tal. Então, eu gosto de fornecer o osso sempre fresco. Inicialmente, até que o cachorro condicione, eu ofereço esse osso todos os dias um osso novo. Então eu vou todo dia um osso novo para que ele sinta atraído por esse osso, né? Depois eu posso ir espaçando isso aí. Tá? Depois que ele já condicionou, depois que você percebe que ele não está destruindo mais as coisas, quando ele sente necessidade de morder alguma coisa, ele vai no osso. Então aí nessa hora eu vou deixando mais espaçado o osso ali. Escolho um osso que não tem muita carne, alguma coisa do tipo. Tá? Para cães, às vezes mais peludos, ou cachorro que fica no sofá, que fica dentro de casa, né? Tem cães que o osso não vai ser muito legal, vai sujar o cachorro, vai sujar o ambiente. Então eu gosto de trabalhar com brinquedos recheáveis, tá? É uma opção que acaba até sendo econômica. Tem uma marca que eu gosto, que não tenho nenhuma parceria nem nada, mas eu indico porque realmente é boa, é a Kong, né? Ela é uma linha de brinquedos interativos, brinquedos recheáveis, né? Eu gosto de um que parece 3 bolinhas juntas, uma grande, uma média e uma pequena, assim, né? E aí você vai rechear lá dentro. Você pode rechear com qualquer coisa que grude lá dentro, ou tem brinquedos que você pode pôr até ração seca dentro, que vai ter uma dificuldade ali, né? Eu gosto também de amolecer a ração com água, e aí ela vai formar uma pasta sólida, assim. E aí eu pressiono lá dentro do brinquedo, tá? Vai depender do brinquedo. Quando você vê brinquedos recheáveis, eles muitas vezes não vem escrito que ele é um brinquedo recheável ou que é um brinquedo você acha também como brinquedo de enriquecimento ambiental, né? Muitas vezes você não vai ver isso, mas você vê que tem a possibilidade de você rechear ele, tá? Então, é uma opção ali que não tem tanto trabalho quanto o osso e para certos tipos de cães é legal também. Você vai preparar esse brinquedo nesses horários também, igual o osso, no horário que o cachorro vai ficar mais ocioso e tal, e vai fornecer para ele. O brinquedo recheável tem que lavar e higienizar bem, né, antes de você fazer de novo. Até que nem aqui, eu moro numa região que faz muito calor, né, e eu gosto também de fazer, por exemplo, com água de coco, fruta, e eu congelo, depois eu forneço para o cachorro. Tá? Então você vai vai oferecer esse brinquedo recheável, esse osso, tá? Sobre brinquedos, não é qualquer brinquedo que dá certo. Às vezes a pessoa fala, mas ele tem um monte de brinquedo, tem bolinha, ursinho, né? O que faz o cachorro brincar com uma bolinha é o instinto de caça, então ela precisa estar em movimento. O que faz o cachorro brincar com o brinquedo recheável é o apetite, tá? Então são instintos diferentes aí, vamos dizer, que vai fazer com que o cachorro interaja com esse objeto, tá? Então, e por ele ser mais interessante, né, ele vai preferir um brinquedo que tenha um sabor legal, né, do que um chinelo que não tem sabor de nada, por exemplo. Tem uma questão do apetite, tem cachorro que ele tem pouco apetite. Então você pode deixar para fazer
a alimentação do cachorro no próprio brinquedo, tá? E aí você não desbalanceia também a questão nutricional do cachorro, tá? Ele não vai para ele não engordar muito. Se o seu cachorro também tem pouco apetite, pode ser que ele esteja acima do peso. Então, tem que fazer uma avaliação corporal ali, ver se ele tem a cinturinha, como que tá. Você encontra na internet o material para saber se o seu cachorro está obeso ou não, né? E também fazer um controle da alimentação, com horários e tal, para você conseguir fazer com que aquele horário da destruição, o cachorro esteja com fome para interagir com o objeto. Sobre os brinquedos, você tem que se atentar o material dele. Então hoje, por exemplo, tem halter de madeira, que os cachorros vai morder, tem graveto, eu vejo bastante vendendo, galho de cafés, não sei como que chama a árvore do cafezal, né? Mas a árvore do café, eu vejo vendendo por aí. Tem que tomar cuidado com isso, com o material. Então assim, você dá um material de couro, por exemplo, você tem que ver se na sua casa você não tem objetos com esse material. Então se você dá uma madeira para o seu cachorro morder, né, e você tem cadeiras de madeira, a probabilidade do seu cachorro também morder a cadeira é enorme, porque é o mesmo material. Se você dá couro para ele, e aí você tem um tapete de couro, ou você tem calçados de couro, um sofá de couro, lógico que não é igual, mas como é o mesmo material, o cachorro pode interpretar, né? E aquele material também faz parte ali do que ele pode morder. Outra coisa que é um erro comum é a pessoa dar por exemplo, o cachorro foi lá e destruiu um tênis. Aí a pessoa dá aquele tênis para o cachorro brincar. O cachorro, ele vai identificar que tênis é um brinquedo. E aí, qualquer tênis ele vai pegar. Ele não sabe que é um tênis novo, um tênis velho, um tênis dele, um tênis seu. Ele vai brincar com tênis, da mesma forma que bolinha. Não tem uma bolinha dele, qualquer bolinha ele vai brincar. Então você tem que observar o que você está fornecendo para o seu cachorro, o material que é usado, para não dar nenhum problema. Se você pegar o seu cachorro mordendo um objeto errado, você pode dar uma bronca e uma correção, que vai funcionar. Você chegou em casa e achou um sapato destruído, não adianta você dar uma bronca no cachorro, porque ele não vai ficar refletindo sobre isso. Tá? Da mesma forma que, por exemplo, não dá para dar um castigo para o cachorro, porque ele não vai ficar lá refletindo que ele fez uma coisa errada. A gente pode fazer o próprio objeto fazer a correção, tá? Como que a gente faz isso? A gente faz o cachorro ter uma sensação desagradável ao interagir com aquele objeto. Vou colocar aqui um exemplo, né? Se ele está mordendo um pé de cadeira, você pode passar alguma coisa ali naquele pé de cadeira que seja desagradável. Pode ser uma coisa amarga, pode ser uma coisa com sabor que ele não gosta, que você já identifica, azedo, por exemplo. Pode ser alguma coisa ardida. Então você faz aquele objeto, quando ele colocar a boca no objeto, o próprio objeto fazer a correção, tá? Aí essa questão do que você vai usar ali vai depender muito do paladar do cachorro, tá? Você pode usar também um som, fazer uma armadilha para ele derrubar alguma coisa quando mexer, né? E aí assustar, que nem varal, eu costumo fazer isso, o cachorro puxa a roupa do varal, eu coloco uma roupa lá que não tem problema, eu coloco uma lata, por exemplo, daquelas latas de tinta grande de 20 litros, sabe? Para o cachorro derrubar a lata quando mexer no varal, sabe? Eu fiz com ratoeira, então eu prendi uma ratoeira na lata, e aí eu fiz um fiozinho até o objeto que ele estava puxando. Nesse caso eu lembro que eu fiz no cliente, era uma toalha de mesa. Quando ele mexia na toalha, ele desarmava a ratoeira que batia na lata e fazia um barulhão, né? Então você pode usar artifícios, sacolinha com lata de refrigerante para cair, fazer barulho, né? Você pode usar isso aí também. No jardim, quando o cachorro está mexendo no jardim, fazendo buraco, tem muitos instintos que movem o cachorro a fazer isso, né? O cachorro é um animal de toca, então se ele estivesse na natureza, provavelmente, se não tivesse caverna nem nada do tipo, ele faria um buraco e moraria lá dentro. Eu já vi cães que fizeram galerias assim e ficavam lá dentro, sabe, de buraco. Então, pode ser o abrigo, pode ser calor. Então, o cachorro ele vai lá, ele tira aquela camada quente, mas para baixo está fria.
Pode ser o frio, ele pode fazer um buraco para se abrigar do vento também. Então, o jardim tem cheiros gostosos, diferentes. Então tem várias coisas que fazem o cachorro gostar de fazer um buraco, por exemplo. Se é um cachorro que ele volta no mesmo buraco, o que você precisa fazer é deixar aquele buraco desagradável. Então você pode enterrar as próprias fezes, pôr um balão lá, né, e pôr uma camadinha de terra em cima para ele ter uma experiência ruim. As fezes costumam dar bastante certo, né? O que pode ter de colateral é o cachorro começar a fazer cocô ali por causa da questão do banheiro, tá? De identificar como um banheiro. Se o seu cachorro destrói as plantas, você também pode deixá-las desagradáveis, colocando fezes nos vasos e tal. Em alguns casos, o cachorro ele só vai mudando de lugar e não para nunca. Então aí também vale a pena, muitas vezes, em vez de tentar mudar essa questão do cachorro, às vezes você mudar seu ambiente, cercar, fazer um controle ali, para esse cachorro não ter acesso, né? Tem plantas que são perigosas, por exemplo, tem um coqueirinho, não, ele não é bem um coqueirinho, se eu lembrar o nome eu coloco aqui depois, tá? Esse coqueirinho, por exemplo, ele é super tóxico e o cachorro não pode ter contato com ele. Então, em vez de você fazer o cachorro não destruir ele, não interagir com ele, às vezes vale você cercar esse ambiente para o cachorro não ter acesso a esse tipo de planta.